Olá, bem-vindos de volta ao canal para mais um mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então, oi, meu nome é Molly Westbrook. Posto vídeos de crimes reais toda semana. Se gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Nesta semana falaremos sobre um caso resolvido na Carolina do Sul. Quando uma estudante universitária brilhante e linda simplesmente desapareceu após uma noite fora, na primavera de 2019, amigos, família e autoridades agiram imediatamente para tentar descobrir o que aconteceu com ela. Quando a investigação virou um inquérito de assassinato, a busca pelo assassino dessa jovem começou rapidamente. E não demorou nada para que um principal suspeito fosse detido e identificado. Quando a polícia investigou mais os passos dele antes do crime, percebeu que ele provavelmente estava na rua naquela noite procurando alguém para sequestrar. E ele teve sorte quando a vítima, por engano, confundiu o carro dele com um Uber, um táxi que ela havia chamado. Ela acreditava que o carro em que havia entrado a levaria em segurança para casa. Mas, na verdade, era uma viagem que resultaria em sua morte brutal e horrível. Venha comigo explorar o trágico caso de Samantha Josephson. Para o caso desta semana, vamos voltar mais de 6 anos até a primavera de 2019, em Colômbia, capital da Carolina do Sul, Estados Unidos da América. Mas Colômbia não é onde a história de Samantha começa. Veja, na verdade ela nasceu em Princeton, Nova Jersey, mas cresceu em Robbinsville, também no mesmo estado. Samantha Lee Josephson, que também era chamada de Sammy, nasceu em 13 de agosto de 1997, filha de Seymour e Marcy Josephson. Ela era uma de 2 filhas e tinha uma irmã mais velha chamada Sydney, cerca de 20 meses mais velha. E parece que Sydney e Samantha tiveram uma infância muito normal e feliz com seus pais. E Sydney e Samantha pareciam ser muito próximas enquanto cresciam. Elas eram boas amigas, além de irmãs, mas eram muito, muito diferentes. Sydney disse que, enquanto ela sempre foi a mais séria e, acho, cuidadosa enquanto crescia, sua irmãzinha era completamente o oposto. Samantha era extrovertida, despreocupada e quase destemida. A mãe dela, Marcy, diz que ela nunca teve medo de tentar nada. Ela sempre foi uma garotinha muito aventureira e Samantha também era muito ativa e esportiva. Ela sempre foi energética, animada e amigável. O pai dela, Seymour, descreveu como quando Samantha entrava em uma sala, você simplesmente sabia que ela estava lá. Ela simplesmente chamava a atenção de todos. Samantha sempre se saiu muito bem na escola enquanto crescia e durante a adolescência. Assim que se formou no ensino médio, ela tomou a grande decisão de se mudar para mais de 960 quilômetros de casa, em Nova Jersey, para a Carolina do Sul, para cursar a faculdade. Ela se tornou estudante na Universidade da Carolina do Sul, em Colômbia, onde estudou ciência política. E ela também tinha sonhos e planos de frequentar a faculdade de Direito no futuro. Especificamente, ela queria estudar Direito Internacional. Ela era uma jovem muito inteligente. E eu posso imaginar que deve ter sido difícil para Sammy se mudar para a Carolina do Sul no começo, se mudar para tão longe da família e dos amigos. Felizmente, ela logo se adaptou à vida universitária e adorava isso, especialmente estar na Carolina do Sul. Ela rapidamente fez novas amigas na universidade. E quando esse caso aconteceu, na primavera de 2019, ela já estava no último ano e faltavam apenas algumas semanas para se formar em ciência política. Durante as férias de primavera de 2019, Samantha e suas amigas da universidade decidiram fazer uma viagem juntas. Elas foram para a Flórida e as amigas de Samantha disseram que todas se divertiram muito. Ao retornarem para Colômbia, elas retomaram os estudos e iniciaram a preparação para a formatura. Porém, tragicamente, a formatura foi um marco na vida de Samantha Josephson, 21 anos, que ela nunca chegou a presenciar. Ela nunca receberia seu diploma por todo o esforço que dedicou aos estudos de ciência política. Devido aos eventos horríveis que aconteceram na noite de 29 de março de 2019, no dia anterior, 28 de março de 2019, Samantha e suas amigas da faculdade, colegas de dormitório, resolveram sair juntas naquela noite para comemorar novamente a formatura que se aproximava e também para comemorar o fato de que Sammy tinha passado na faculdade de Direito.
Depois de se formar, ela iria estudar na Faculdade de Direito da Universidade Drexel, na Pensilvânia. Ela tinha sido aceita lá com uma bolsa integral, o que, como você pode imaginar, a deixou incrivelmente animada. Então, sim, todas decidiram sair juntas naquela noite para comemorar a Sammy. Elas se arrumaram em seus dormitórios. Samantha estava usando uma calça jeans preta e uma blusa laranja. Naquela quinta-feira à noite, elas foram ao bairro Five Points, em Columbia. Elas iam lá nas noites que saíam. Havia muitos bares e clubes, por isso era um lugar muito popular entre universitários. Então Sammy e suas amigas foram para o distrito Five Points. Especificamente, elas foram a um bar chamado Bird Dog Bar. Elas bebiam, dançavam e se divertiam. Durante a noite, Samantha manteve contato constante com o namorado. Ela tinha um namorado chamado Greg e eles estavam juntos há cerca de 2 anos. Até então, Greg também estudava na Universidade da Carolina do Sul, mas se formou no ano anterior, em 2018. Então, nesse momento, em 2019, ele estava, eu acho, de volta à sua cidade natal, Charleston, na Carolina do Sul. Então, eles não estavam mais tão próximos fisicamente, mas novamente continuaram em contato constante enquanto Samantha terminava seus estudos universitários. Na verdade, Greg planejava se mudar para a Pensilvânia com Samantha quando ela fosse para a faculdade de Direito lá. Então, eles eram realmente muito sérios um com o outro, claramente. Mas enfim, como eu disse, na noite de 28 de março de 2019, Samantha se divertia com as amigas. Mas ela também enviava mensagens e ligava com frequência para o namorado, Greg. Ela tentava convencer Greg a ir à Colômbia naquela noite porque sentia saudades dele. Mas Greg recusou. Ele a veria em 2 dias, pois ela iria a Charleston no fim de semana. Então ele disse que eles se veriam em breve. Samantha e suas amigas da faculdade passaram a manhã de sexta-feira bebendo, dançando e se divertindo no bar. Por volta das 2 horas do dia 29 de março de 2019, as amigas começaram a se separar. Uma das amigas de Samantha, Jacqueline, não estava se sentindo muito bem por causa da bebida, então decidiu sair do bar e ir para casa. E Samantha ficou um pouco mais, até que eventualmente ela também decidiu ir embora. Então ela se despediu das amigas que ficaram no bar. E ela chamou um Uber, um táxi ou um carro de aplicativo para levá-la de volta ao dormitório, algo que ela fazia com frequência depois das noites de festa. O pai dela, Seymour, deu seu cartão de crédito para Samantha pagar Ubers e voltar para casa em segurança após sair para beber. Sim, ela chamou um Uber e foi flagrada pelas câmeras saindo sozinha do bar e aguardando o motorista do lado de fora. Isso foi pouco depois das 2 da manhã. Ela falou com o namorado, Greg, ao telefone enquanto esperava, e as câmeras de segurança a registraram. Ela olhava ao redor, examinando cada veículo que passava para ver se era o Uber dela. Por fim, às 2h12 da manhã, o Uber dela chegou. Então ela desligou o telefone com o Greg, entrou no carro e começou a viagem de volta para casa. Só que ela nunca chegou lá. Samantha Josephson nunca voltou para o campus naquela noite por algum motivo. Na verdade, depois de sair do bar para pegar seu Uber nas primeiras horas daquela sexta-feira de manhã, ela nunca mais foi vista com vida. Pouco depois das 8 da manhã do dia 29 de março, a colega de quarto da Samantha acordou e percebeu que Sammy não estava no quarto dela. Na verdade, parecia que a cama dela nem tinha sido usada para dormir. Muito confusa, ela imediatamente começou a tentar mandar mensagens e ligar para o celular da Sammy, mas não obteve resposta. Ela não estava atendendo agora. Algo que a Samantha e suas amigas da faculdade faziam, muitas vezes por questões de segurança, era usar o recurso encontrar meus amigos em seus celulares para poderem se localizar umas às outras. Então, quando a Sammy não atendeu às ligações, elas começaram a tentar rastrear sua localização pelo encontrar meus amigos. No entanto, não tiveram sucesso. Por algum motivo, não aparecia a localização do celular da Samantha nem do namorado dela, Greg. As amigas da Samantha avisaram Greg rapidamente ao notar que ela não voltou para casa. Ela estava desaparecida e ele muito preocupado, pois não tinha notícias dela. Ela também não estava respondendo às ligações ou mensagens dele e o Greg também estava tentando rastrear o celular dela, depois que ela saiu do bar no Uber nas primeiras horas da manhã. Porém, da última vez que rastreou, o celular dela estava na direção oposta à casa dela, o que deixou Greg confuso. Mas ele pensou que talvez ela tivesse ido para a casa de uma amiga ou algo assim, em vez de voltar para o alojamento dela, e que essa amiga morava naquela direção oposta.
Às 8h, o buscar meus amigos apenas mostrava nenhuma localização encontrada para a Sammy, então ninguém sabia onde ela estava. As amigas dela foram até onde o celular dela foi rastreado pela última vez, no local indicado por Greg. Era só uma área aleatória. Não havia sinal da Sammy ou do celular dela. Elas perguntaram a outras amigas se tinham notícias dela, mas ninguém tinha. Também contataram o trabalho dela, já que ela deveria estar lá naquela manhã. Samantha trabalhava meio período na lanchonete local. Porém, ao contatarem a lanchonete, as amigas souberam que ela não foi ao turno, algo totalmente incomum para ela. Sem saber o que fazer, as amigas da faculdade decidiram ir ao último lugar onde sabiam que Samantha esteve, o Bird Dog Bar, no bairro Five Points. Veja, a Sammy e as amigas da faculdade eram, na verdade, amigas do gerente do Bird Dog. Então, elas foram até o bar e pediram ao gerente se podiam, por favor, dar uma olhada nas imagens das câmeras de segurança do bar da noite anterior. Ao fazerem isso, viram Samantha entrando no Uber e, ao que tudo indica, indo para casa. Então, munidas dessas imagens, as amigas decidiram que o próximo passo tinha que ser ir à polícia. Elas apenas sentiam que algo estava errado e que algo havia acontecido com a Sammy. E então, sim, elas entraram em contato com a polícia de Colômbia e registraram um boletim de desaparecimento. Então, uma investigação sobre pessoa desaparecida foi rapidamente iniciada. As autoridades avisaram a família de Samantha em Nova Jersey sobre seu desaparecimento. E como você pode imaginar, eles ficaram extremamente preocupados. Tão preocupados, na verdade, que seus pais, Seymour e Marcy Josephson, imediatamente entraram no carro. Eles dirigiram mais de 960 quilômetros até Colômbia para ajudar a encontrar a filha e apoiar a investigação policial. E rapidamente, os detetives fizeram uma descoberta bastante alarmante neste caso. Ao analisarem mais detalhadamente as imagens das câmeras de segurança de Samantha entrando em seu Uber depois de sair do bar naquela noite, eles perceberam que, na verdade, aquele não era o Uber dela. Afinal, o carro em que ela entrou, ela confundiu com o Uber dela, entende? Depois que ela pediu a corrida, foi informada de que o motorista do Uber que iria buscá-la estava em um carro Dodge de cor escura. Enquanto esperava na beira da estrada, as câmeras registraram ela olhando os carros, tentando achar o que seria sua corrida. No entanto, o carro em que ela acabou entrando não era um Dodge de cor escura, era um Chevrolet Impala de cor escura, um Chevrolet Impala preto. Samantha havia entrado no veículo errado. Ela não tinha entrado em um Uber. O motorista de Uber da Samantha cancelou a corrida porque não conseguiu encontrá-la, mas ela não sabia disso. Então, sem saber, ela entrou no carro de um estranho qualquer e agora ela estava desaparecida. Agora parecia que esse estranho qualquer. Quem dirigia aquele carro pode ter sequestrado Samantha naquela noite. A polícia tratava de um sequestro. Então, a polícia começou investigações para tentar rastrear exatamente esse Chevy Impala preto daquela noite, rastrear seus movimentos antes de pegar Samantha. E ao fazer isso, parecia que o motorista realmente estava rondando a área. Naquela noite, câmeras de segurança registraram o mesmo Chevy Impala pouco antes das 2h, dirigindo repetidamente pelo quarteirão central de Colômbia, distrito Five Points e Bar Bird Dog. Quase como se o motorista, quem quer que fosse, estivesse procurando por alguém, talvez procurando por uma jovem que pudesse ser sequestrada, pouco antes de Samantha entrar no veículo. O Chevy Impala foi visto entrando no estacionamento ao lado de onde Samantha aguardava o táxi do lado de fora do bar. Ele entrou no estacionamento, fez um retorno e quando saiu do estacionamento foi quando parou ao lado de Sammy. E ela abriu a porta e entrou. Então parecia quase como se fosse de novo. A motorista estava rondando as ruas ao redor do distrito de Five Points, talvez procurando alguém que pudesse sequestrar. E então, quando a motorista viu Samantha parada sozinha, ela rapidamente deu a volta no estacionamento e parou ao lado dela na esperança de que ela entrasse. E claro, ela entrou
Então, essas imagens anteriores ao desaparecimento de Samantha indicavam fortemente que, se ela foi sequestrada naquela noite, esse crime foi planejado e premeditado. Agora, infelizmente, a polícia não conseguiu obter uma boa imagem da placa do Chevy preto. Não viram quem dirigia o carro nas imagens, pois os vidros eram escurecidos. Então, o que eles decidiram rapidamente fazer foi emitir um alerta de bolo, fique atento, para as autoridades policiais de todo o estado, para que ficassem de olho nesse carro específico. Também divulgaram imagens das câmeras do Chevy Impala e pediram que quem o reconhecesse se apresentasse. Enquanto isso, a polícia também passou a analisar os registros bancários em outra linha de investigação. Eles checaram se houve atividade na conta bancária de Samantha após seu desaparecimento, e houve. Na verdade, várias vezes alguém tentou usar o cartão bancário dela em diferentes caixas eletrônicos, acredito eu, depois que ela desapareceu. No entanto, quando a polícia verificou as câmeras de segurança desses caixas eletrônicos, descobriram que não era Samantha quem estava tentando sacar dinheiro da conta bancária dela. Era um homem não identificado que estava cobrindo o rosto de propósito. Ele estava usando uma jaqueta com o capuz levantado e segurava a jaqueta sobre o rosto para não ser visto. Ele estava tentando se esconder. Então, esse homem não identificado era o mesmo indivíduo que pegou a Samantha naquela noite? Ele fez algo com ela? Foi ele quem a sequestrou e possivelmente a matou? Houve algum crime envolvido no desaparecimento dela? Bem, não demorou muito para que a resposta a essa pergunta viesse à tona. No mesmo dia em que Samantha desapareceu e foi dada como desaparecida, 29 de março de 2019, a polícia recebeu relatos de que um corpo havia sido encontrado. Na tarde do dia 29, por volta das 15h45, um casal de caçadores de perus caminhava pela área arborizada. Nova Zelândia, cidade no condado de Clarendon, Carolina do Sul, fica a cerca de 105 quilômetros de Colômbia. Eles estavam caminhando por essa área arborizada quando fizeram a descoberta mais devastadora e horrível. Eles descobriram o corpo sem vida de uma jovem mulher. Ela estava coberta de sangue e com ferimentos de faca pelo corpo. Os caçadores de perus chamaram a polícia, que chegou rapidamente ao local. Eles tinham quase certeza, só de olhar para o corpo dessa jovem, que só podia ser Samantha Josephson, de 21 anos, que havia desaparecido na noite anterior. A vítima usava exatamente as mesmas roupas que Samantha vestia na noite em que saiu. A vítima tinha cabelos longos e escuros, assim como Samantha, então eles sabiam que era ela. A investigação de pessoa desaparecida agora havia se transformado em uma investigação de assassinato. E a família de Samantha foi informada da notícia absolutamente devastadora de que Samantha nunca voltaria para casa. Ela estava morta e eu não consigo nem começar a imaginar o quão angustiante isso deve ter sido para eles. Quando eles souberam não apenas que Samantha havia sido morta, mas também quando descobriram como ela havia sido morta. Quero dizer, a morte dela foi horrível, o assassinato foi incrivelmente violento. Como mencionei, Samantha foi encontrada coberta de sangue e com vários ferimentos de faca. Agora foi determinado que ela não havia sido assassinada no local onde foi encontrada. Ela havia sido morta em outro lugar e então seu corpo foi levado para esse local, essa área arborizada na Nova Zelândia. Mas quando o corpo dela foi levado para a autópsia, o legista constatou que Samantha havia sofrido mais de 120 facadas no corpo. No total, 120. Ela foi esfaqueada por todo o corpo com ferimentos de faca na perna, peito, pés, ombros e tronco. Ela tinha cortes de faca no rosto e pescoço e foi constatado que foi esfaqueada com uma faca de lâmina dupla. Ela realmente tinha o que pareciam ser ferimentos de defesa. De acordo com uma fonte, ela chegou a ter ferimentos de faca que atravessaram completamente as mãos, mostrando claramente que ela levantou as mãos para tentar se defender e se proteger da faca. A quantidade de ferimentos de faca que ela sofreu fez com que seu corpo estivesse praticamente completamente drenado de todo o seu sangue. Na verdade, o legista constatou que ela tinha apenas cerca de 20 mililitros de sangue restantes em seu corpo, o que equivale a aproximadamente 13 colheres de sopa.
Lembre-se, o corpo humano tem cerca de 4 a 5 litros de sangue, equivalente a 1 galão. E Samantha havia sangrado tanto que restava pouco mais de uma colher de sopa de sangue em seu corpo. Ela perdeu essa quantidade de sangue. E essa também não foi uma morte rápida, embora as facadas tenham sido dadas de forma muito rápida e violenta. A legista constatou que teria levado entre 10 a 20 minutos para Samantha realmente morrer, o que é horrível de se imaginar. Imaginar a agonia, dor e medo que ela sentiu por ao menos 10 minutos, talvez até o dobro. Não havia sinais de agressão sexual no corpo de Samantha, mas isso não elimina totalmente uma motivação sexual. Talvez o assassino pretendesse agredi-la sexualmente, mas como ela resistiu tanto, ele não conseguiu. Ou talvez ele tenha sentido gratificação sexual só por cometer um crime tão cruel e violento. Ou o motivo do ataque pode ter sido outro totalmente diferente. A polícia não sabia por que isso aconteceu. Qual seria o motivo desse assassinato tão brutal? Mas ao encontrar o corpo de Samantha, eles imediatamente começaram a investigação para identificar o autor e fazer justiça por Samantha Josephson. As investigações seguiram para localizar o Chevy Impala preto e a polícia emitiu um alerta de busca. Eles fizeram um apelo ao público e, na verdade, receberam uma dica dos funcionários de um restaurante Wendy's local. Eles se lembraram de um Chevy Impala preto passando pela janela do drive-thru por volta do meio-dia do dia 29 de março. O carro estava sendo dirigido por um jovem negro, e a pessoa que o atendeu no drive-thru percebeu que ele tinha um lençol branco cobrindo o banco de trás do veículo, o que, claro, pareceu um pouco suspeito para eles. O que ele queria esconder sob o lençol branco? Pois é, esses funcionários do Wendy's imediatamente entraram em contato com a polícia sobre esse avistamento do Chevy Impala preto, só para o caso de ser o mesmo que eles estavam procurando em relação ao caso da Samantha. Mas como acabou acontecendo, a busca pelo Chevy preto não seria longa. Veja, na manhã de 30 de março de 2019, então menos de 24 horas depois que Samantha foi morta e seu corpo foi encontrado. Policiais de patrulha que estavam dirigindo pelo distrito de Five Points, então mais ou menos na mesma área onde Sammy foi vista pela última vez. Por acaso, eles avistaram um carro que parecia exatamente com o que estavam procurando, também circulando pela área. Então, os policiais de patrulha imediatamente pararam esse carro e ordenaram que o motorista parasse. Isso foi por volta das 2:30 da manhã. O Chevy preto encostou e dentro do veículo estavam 2 pessoas, um jovem e uma jovem. O jovem dirigia, então a polícia pediu sua carteira de motorista, mas ele revelou que não tinha. Ele não tinha carteira de motorista. Acredito que os policiais sentiram cheiro de maconha no carro, pois perguntaram quem havia fumado. O jovem afirmou que havia fumado mais cedo naquele dia. Então, a polícia pediu para ele sair do veículo e foi aí que as coisas mudaram. O jovem saiu do carro e, nesse momento, o policial falou com ele. Citação. Ok, parei seu carro porque corresponde a um suspeito. E antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, o policial percebeu que o jovem estava com as mãos nos bolsos. E então, claro, ele imediatamente mandou que ele tirasse as mãos dos bolsos. Imagino que ele pensou que o jovem poderia estar com algum tipo de arma. E foi aí que esse jovem se virou e simplesmente saiu correndo. Ele correu o mais rápido possível, fugindo dos policiais. Então, os policiais logo correram atrás dele em perseguição. Eles avisaram outros policiais que estavam por perto pelo rádio que estavam perseguindo um homem vestindo um agasalho cinza e, felizmente, ele acabou sendo pego. O jovem acabou correndo direto para outros policiais que estavam na direção em que ele fugia, e eles conseguiram detê-lo. Por volta das 3 ele já estava preso sob custódia. Enquanto tudo isso acontecia, outros policiais começaram a conversar com a jovem que estava no banco do passageiro do carro dele. Ela era uma conhecida dele, e eles perguntaram a ela o nome do jovem que tinha acabado de fugir, e ela disse que o nome dele era Nate. O motorista do Chevy preto Impala foi identificado posteriormente como Nathaniel Holland, de 24 anos. Ele era da Carolina do Sul. Na verdade, ele morava com os pais em New Zealand, na Carolina do Sul, na mesma cidade onde o corpo de Samantha foi encontrado. Então, ele conhecia muito bem o local.
Ele já tinha sido estudante da escola E. Clarendon e, segundo relatos, chegou até a frequentar a Universidade Estadual da Carolina do Sul em determinado momento. Apesar de já não ser estudante na primavera de 2019, não acredito que ele tivesse emprego, não encontrei informações sobre trabalho, então acho que estava desempregado na época. Ele tinha antecedentes criminais, mas apenas por uma infração. Em outubro de 2018, ele foi preso por obter uma assinatura ou propriedade sob falsas pretensões. Embora eu não acredite que ele tenha cumprido pena de prisão por isso, parecia ser uma infração relativamente menor. Quero dizer, para a maioria das pessoas, Nathaniel Rowland parecia um cara relativamente normal e amigável, mas agora ele meio que se tornou suspeito em uma investigação de assassinato. E claro, o fato de que ele tentou fugir não pega bem, definitivamente faz parecer que ele tem algo a esconder, não é? Enquanto Nathaniel Rowland era preso e levado sob custódia, policiais começaram a examinar o entorno do carro dele. Eles deram uma olhada dentro do carro para ver se conseguiam encontrar algo alarmante ou incriminador. E, meu Deus, eles encontraram. Eles encontraram um iPhone rosa e um chaveiro rosa, que estava etiquetado como quarto. Esses itens foram posteriormente confirmados como pertencentes à mulher assassinada, Samantha Josephson. O celular e as chaves que Samantha tinha com ela na noite em que desapareceu estavam no carro de Nathaniel Rowland. Mas isso não foi tudo o que a polícia encontrou no veículo dele. Eles também encontraram sangue. Muito sangue. A polícia iluminou o carro dele com lanternas. E havia sangue por toda parte, em todo o banco do passageiro, no banco de trás. Havia sangue no porta-malas. Na verdade, havia tanto sangue nesse veículo que ele literalmente encharcou os bancos. Ficou claro que era uma cena de crime. Essa era a cena onde Samantha Josephson havia morrido. Ela foi assassinada nesse carro. Testes de DNA confirmariam mais tarde que o sangue no veículo era de Samantha. Mas parecia que Nathaniel Rowland havia feito algum esforço para limpar o sangue no porta-malas. Eles também descobriram alguns produtos de limpeza. Encontraram um limpador de vidros, um pouco de água sanitária e alguns lenços que também tinham sangue. Então, sim, parecia que ele tinha tentado limpar um pouco do sangue. Também foi descoberto que as travas de segurança infantil nas portas do carro de Rowland estavam ativadas. Se ele prendesse alguém lá, a pessoa como Samantha não conseguiria escapar. No entanto, ainda mais evidências encontradas no carro indicavam fortemente que ela havia tentado, com todas as suas forças, escapar daquele veículo. Assustadoramente, outra coisa foi descoberta no carro. Na verdade, no vidro traseiro havia uma pegada, como se alguém tivesse chutado o vidro traseiro com o pé descalço em uma tentativa desesperada de quebrá-lo. Essa pegada foi, claro, posteriormente identificada como sendo de Samantha Josephson. Ela tentou com tanta força quebrar aquele vidro com o pé e sair daquele carro, provavelmente quando percebeu que as travas de segurança infantil estavam ativadas e que as portas não abririam. Ficou claro que Samantha havia lutado violentamente por sua vida dentro daquele veículo. Mas quero dizer, realmente ela não teve chance, mais uma vez ela estava simplesmente presa. Depois que Nathaniel Rowland foi detido, a polícia tentou interrogá-lo sobre o assassinato de Samantha Josephson. No entanto, ele negou completamente. Mesmo com muito sangue, o sangue dela e seus pertences no carro dele, ele afirmou: não fui eu. Eu não tive envolvimento na morte dela. E então a polícia teve que continuar buscando evidências para construir o caso contra ele. Agora, outra coisa que foi encontrada no carro dele foi um pedaço de papel. E nesse pedaço de papel, alguém, presumivelmente Nathaniel, havia escrito uma lista de coisas como fita adesiva, luvas, gasolina, fósforos, tudo preto. Para a polícia, parecia que isso era uma lista de coisas que ele precisaria. Se ele fosse cometer um crime como esse, ele precisaria de luvas, precisaria de fita adesiva, precisaria usar tudo preto. Portanto, isso sugere que o assassinato de Samantha pode ter sido premeditado. Ele estava anotando tudo o que precisaria para cometer esse crime. Eles também encontraram outro pedaço de papel no veículo dele, que parecia ser algum tipo de aviso de despejo, uma carta de despejo. E isso levou a polícia até a casa de uma mulher chamada Maria Howard, que por acaso era namorada de Nathaniel Rowland. Ele morava com os pais em New Zealand, mas também ficava muito com a namorada Maria, que morava em Colômbia.
Então, a polícia conseguiu um mandado de busca e decidiu revistar essa casa, a casa da Maria, para ver se conseguiam encontrar alguma evidência ali que ligasse Nathaniel ao crime. E de fato se encontraram. Eles revistaram as lixeiras do lado de fora da casa e lá encontraram alguns itens muito incriminadores. Encontraram roupas manchadas de sangue, identificadas pela polícia como de Nathaniel Rowland, que ele usava no dia do assassinato de Samantha. E claro, o sangue nessas roupas foi confirmado como sendo de Samantha. E eles também descobriram uma faca de 2 lâminas, exatamente como a faca que foi usada para esfaquear Samantha até a morte, e essa faca também tinha vestígios do sangue dela. A polícia encontrou a arma do crime em uma lixeira do lado de fora da casa da namorada de Nathaniel. Isso era uma prova ainda mais condenatória contra ele, falando da namorada dele, Maria Howard. A polícia ouviu o depoimento dela e ela relatou isso no dia após o assassinato de Samantha Josephson. Ela se lembrou de ver seu namorado, Nathaniel Rowland, usando luvas de borracha e limpando seu carro. Ela também se lembrou de tê-lo visto com a arma do crime, a faca de lâmina dupla, e acho que ela disse que ele tentou limpá-la. Ela disse à polícia que, após o crime, sua filha entrou no carro de Nathaniel. Ao sair, percebeu sangue nos sapatos. E Maria perguntou a Nathaniel sobre todas essas coisas, a faca, o sangue nos sapatos da filha dela. Ela perguntou por que ele estava limpando o carro, mas toda vez ele só dizia para ela, abre aspas, cuidar da própria vida. Maria também contou que viu um lençol branco cobrindo o banco de trás do carro dele, igual ao que os funcionários do Wendy's descreveram. E Maria contou à polícia que tinha visto no noticiário que as autoridades estavam procurando por um carro preto num Chevy Impala em relação ao caso de uma jovem desaparecida e como se descobriria depois assassinada. E ela realmente ficou desconfiada do namorado, ela começou a ligar os pontos porque, obviamente, ele tinha exatamente esse carro e, você sabe, o sangue, a faca e tudo mais. No entanto, ela disse aos detetives que não foi a polícia porque estava com muito medo. Ela temia o namorado, preocupada com sua vida e a da filha. O que Nathaniel faria com ela se ela buscasse as autoridades? Então, as evidências contra Nathaniel Rowland eram esmagadoras. Não havia dúvida na mente dos detetives de que ele foi quem fez isso com Samantha Josephson. Ele a matou naquela noite, mas o motivo ainda não estava claro. A polícia não sabia o motivo dele por trás desse assassinato, mas as evidências provaram para eles que ele era o autor e por isso ele logo foi acusado. Ele foi acusado pelo sequestro e assassinato de Samantha Josephson, assim como pela posse de uma arma durante a prática de um crime. Apesar da abundância de evidências, Nathaniel Rowland continuou a protestar sua inocência. Ele se declarou inocente, então o caso precisaria ir a julgamento. E seu julgamento começou em julho de 2021, mais de 2 anos após a morte de Samantha. Eu imagino que a pandemia foi o motivo do atraso agora, apesar do fato de que a promotoria, obviamente, tinha várias provas diferentes contra Rowland, das imagens das câmeras de segurança. O fato de que ele tentou limpar o sangue no carro dele e os pertences da Samantha, a lista de itens suspeitos que ele escreveu, a arma do crime, as roupas dele manchadas de sangue. Apesar de todas essas provas, havia algo que também tornava o argumento da defesa dele bastante forte. E esse fato era que nenhum DNA do Nathaniel Rowland foi realmente encontrado no corpo da Samantha Josephson. A defesa argumentou durante o julgamento que isso significava que Rowland não poderia ter sido o assassino. Porque, como sabemos, pelos ferimentos da Samantha e pela quantidade de sangue no carro, houve uma luta violenta entre ela e o agressor. Como poderia ter sido o Rowland se nenhum DNA dele foi encontrado nela? A defesa reconheceu que, embora estivesse claro que o assassinato da Samantha aconteceu no carro do Nathanael, isso não prova necessariamente que foi ele quem cometeu o crime. Eles sugeriram que outra pessoa poderia estar dirigindo o carro dele naquela noite e seria a responsável pelo crime. A defesa alegou que, ao ser preso menos de 24 horas após o assassinato de Samantha, Nathanael não apresentava ferimentos no corpo. Eles disseram de novo que se houve luta violenta, ele não teria se machucado, não haveria alguns arranhões ou marcas no corpo dele. O DNA dele não estaria debaixo das unhas da Samantha. Quero dizer, é um ponto justo, né? Um argumento sólido.
A promotoria, porém, poderia explicar a ausência de DNA. Você lembra? Discutimos como, na lixeira fora da casa da namorada do Nathanael, a polícia achou várias roupas dele manchadas com sangue da Samantha. Bem, uma das peças de roupa que eles encontraram na lixeira era uma jaqueta de couro preta que pertencia ao Nathanael. E a promotoria conseguiu mostrar ao júri durante o julgamento que havia o que pareciam ser marcas de arranhão nessa jaqueta. Então, se o Nathanael estava usando essa jaqueta quando matou a Samantha, faz sentido, não faz? Por que o DNA dele não estaria sob as unhas dela? Ela não conseguiu alcançar a pele dele para arranhá-lo, porque ele estava usando essa jaqueta grossa de couro, então ela só conseguiu arranhar a jaqueta. Quanto à ausência de ferimentos no corpo dele, quero dizer, sim, Samantha tentou lutar. Mas não vamos esquecer que ele era quem estava armado aqui. Ele tinha uma faca de lâmina dupla. Então, é provável que ela não conseguisse causar muitos, se é que algum, ferimento nele, porque ele era quem estava armado. Sobre a faca, apesar de não encontrarem DNA de Nathaniel no corpo de Samantha, cientistas acharam vestígios do DNA de ambos na faca. O DNA dele estava na arma do crime, assim como o das vítimas. Como mais você explicaria isso, além de que ele tinha que ser o assassino? A promotoria apresentou várias testemunhas durante o julgamento, sendo uma das principais a namorada ou ex-namorada de Nathaniel, Maria. Ela, com muita coragem, subiu ao banco das testemunhas e contou ao júri como viu Nathaniel com a faca, como viu limpando o carro, etc. Outra testemunha que foi apresentada foi, na verdade, o dono de uma loja local de conserto de celulares. E ele testemunhou durante o julgamento que na manhã seguinte ao assassinato de Samantha, Nathaniel Rowland entrou em sua loja e tentou vender para ele o celular de Samantha. O celular foi achado depois pela polícia no carro dele. Obviamente, ele não acabou vendendo o celular para o dono da loja porque não ficou satisfeito com o preço que ele ofereceu para pagar. Isso provou, mais uma vez, que ele tentava se livrar de evidências ao vender os pertences da vítima. A acusação afirmou que Nathaniel Rowland planejou esse crime. Ele planejou sair naquela noite em busca de alguém, alguma jovem que ele pudesse sequestrar. Não sabemos por quê, mas ele buscava uma vítima. Ele estava circulando pelo distrito de Five Points em seu Chevy preto e Parla, como visto nas imagens das câmeras de segurança, ele estava rondando a área. Eu imagino que ele escolheu circular por esse lugar sabendo que estaria cheio de estudantes universitários, jovens universitários que provavelmente estavam muito bêbados e, portanto, vulneráveis. Por sorte, ele não precisou convencer nenhuma delas a entrar no seu carro, porque Samantha entrou de boa vontade achando que o carro dele era o Uber dela. No entanto, acredita-se que provavelmente não teria demorado muito para Samantha perceber que Nathaniel não era realmente o Uber que ela tinha chamado. Quando ele começou a dirigir os dois na direção oposta à casa dela, o alojamento da universidade, e nesse momento ela provavelmente começou a entrar em pânico, percebendo que havia sido sequestrada e que estava em perigo. E tenho certeza de que ela teria entrado ainda mais em pânico quando descobriu que estava presa naquele carro. As portas não abriam devido às travas de segurança infantil. E é provável que a luta violenta entre ela e Nathaniel tenha começado quando Sammy tentou escapar do veículo. Como sabemos, ela estava chutando o vidro de trás com o pé descalço, tentando quebrar o vidro, tentando se libertar. Ela tentou arranhar Rowland na jaqueta para se defender. Mas, como discutimos, ela não tinha chance contra ele e sua faca de lâmina dupla. Em um ataque frenético, Nathaniel Rowland esfaqueou Samantha mais de 120 vezes e, claro, a cada golpe da faca, a cada ferimento, ela ficava cada vez mais fraca por causa da perda de sangue. Até que, depois de 10 a 20 minutos, ela morreu naquele carro, morreu com apenas 21 anos de idade. Após sua morte, Nathanael levou o corpo para sua cidade natal na Nova Zelândia e o abandonou friamente em uma área arborizada, onde foi encontrado depois por caçadores de perus. E então sabemos disso novamente. Nathanael Rowland fez um esforço para tentar encobrir esse crime depois. Desde tentar vender o telefone de Samantha até jogar a faca e as roupas manchadas de sangue no lixo. Tentando limpar o carro dele, ele também tentou roubar dela, sacar dinheiro da conta bancária dela. Talvez esse tenha sido o motivo do crime, roubo. Por que ele decidiu voltar para a região do distrito Five Points na noite depois de ter matado Samantha, nós não sabemos.
Como discutimos anteriormente, ele foi pego porque foi parado por policiais de patrulha depois que o viram em seu Chevy preto. Impala dirigindo pelo distrito Five Points nas primeiras horas do dia 30 de março. É muito estranho que ele tenha voltado para a área justamente na noite seguinte ao crime que cometeu, especialmente porque ele provavelmente já teria visto em todos os noticiários que a polícia estava procurando pelo carro dele. Acho que, graças a Deus, ele voltou e foi preso logo após cometer o crime. O julgamento de Nathaniel Rowland chegou ao fim em 27 de julho de 2021 e o júri levou apenas cerca de pouco mais de uma hora, para deliberar antes de retornar com o veredicto de culpado. Nathaniel Rowland, de 27 anos, foi considerado culpado de todas as 3 acusações: posse de arma durante crime violento, sequestro e assassinato de Samantha Josephson. E ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, então ele nunca seria solto. Apesar do veredicto de culpa, Rowland ainda protestou sua inocência durante a sentença. Eu tenho uma citação dele aqui. Ele falou durante a sentença e disse: meritíssimo. Eu sei que sou inocente, mas acho que o que eu sei e o que eu penso realmente não importa. Eu só queria que o Estado tivesse feito mais para descobrir quem era a verdadeira pessoa, em vez de se contentar em me deter e provar minha culpa. A mãe de Nathaniel Rowland, Loretta, também falou durante a sentença do filho. Ela também tentou protestar a inocência dele, no entanto, ela foi interrompida pelo juiz. O juiz disse a Loretta que não aceitaria alegações de inocência de Nathaniel, pois ele já havia sido considerado culpado. Ele não permitiria que ela ficasse diante da família de Samantha dizendo que ele era inocente. Ou seja, a mãe dele negava completamente que o filho tivesse feito isso, mesmo diante de todas as provas condenatórias. Mas sim, de qualquer forma, Nathaniel Rowland foi condenado à prisão perpétua e enviado para a cadeia. Ele tentou recorrer da condenação, mas foi rejeitado e permanece preso até hoje. Após o assassinato de Samantha, sua família devastada, a família Josephson decidiu que era preciso fazer mais para educar as pessoas, especialmente os jovens universitários como Samantha, sobre a importância da segurança em aplicativos de carona. Porque, como sabemos, Samantha confundiu o carro de Nathaniel Rowland com o seu Uber naquela noite. É provável que ela tenha aberto a porta do carro dele e perguntado se ele estava ali para buscar a Samantha. Quando ele mentiu dizendo que sim, ela entrou de boa vontade. Após o assassinato dela, os Josephsons lançaram a campanha Qual é o Meu Nome? Fundação como um legado para Sammy, incentivando pessoas que pedem Ubers, carros de aplicativo ou táxis, para garantir que elas realmente verifiquem se o carro em que estão prestes a entrar está lá para elas e que o motorista não é um estranho qualquer. Em vez de abrir a porta do táxi e perguntar ao motorista se ele está lá para, você sabe, seja lá quem for, se ele está lá para Samantha, abra a porta e pergunte ao motorista: quem você veio buscar? Pergunte seu nome e o da pessoa que dará carona. Se não souberem responder, não entre no veículo. Eu acho isso tão importante e é algo que, para ser sincera, eu realmente não teria pensado em fazer antes de pesquisar sobre esse caso. Não faz sentido fazer isso, faz? É claro que nem precisa dizer que o que aconteceu com Samantha naquela noite não foi culpa dela, de jeito nenhum. Ela cometeu um erro e entrou acidentalmente no carro errado, mas mesmo assim isso não deveria ter acontecido com ela. Mas a família Josephson só espera que a fundação Qual é o Meu Nome salve a vida de outras pessoas, que evite que elas se coloquem em perigo. Conferindo detalhes do carro e informações do Uber ou serviço de carona antes de entrar. Além disso, a família de Samantha também fez campanha para que fossem implementadas políticas para aumentar a segurança dos passageiros de serviços de carona e táxis. E em junho de 2019, a Lei de Segurança em Caronas Compartilhadas, Samantha Josephson, foi sancionada na Carolina do Sul, exigindo que veículos de aplicativos exibam o número da placa na parte da frente do carro. Prevê ainda multa de cerca de $500 para quem se passa por motorista autorizado de aplicativo ou táxi. Elas podem até enfrentar prisão por essa infração. A lei da Sammy também foi aprovada no estado de Nova Jersey, de onde Samantha era originalmente. A lei de Nova Jersey exige que empresas de transporte por aplicativo emitam 2 cartões de identificação para seus veículos, com nome, foto do motorista e placa do carro. Assim, os clientes podem conferir se estão entrando no carro certo.
Ann Seymour e Marcy Josephson colaboraram com legisladores do Congresso dos Estados Unidos da América para criar uma lei federal em nome de Sammy, visando melhorar a segurança nos transportes por aplicativo. Então, elas realmente conquistaram tanto em nome de Samantha, novamente como um legado para ela, o que é incrível. Poucos meses após o assassinato de Samantha, em maio de 2019, ela recebeu um diploma póstumo em ciência política na cerimônia de sua formatura. Ela não pôde estar lá para receber o diploma, então a família dela fez questão de estar presente para recebê-lo por ela. É realmente uma pena que ela não pôde realizar o sonho de ir para a faculdade de Direito e se tornar advogada. Samantha era claramente alguém que você via que teria sucesso e conquistaria muito. Ela era tão brilhantemente inteligente e tinha um futuro tão promissor pela frente. E tudo isso foi cruelmente tirado, levado embora. Com apenas 21 anos, ela mal era uma adulta. Mas isso conclui este caso. O caso muito triste de Samantha Josephson. Como sempre, compartilhe suas opiniões sobre o caso nos comentários. Quero saber o que vocês acham. E também sintam-se à vontade para me contar sobre outros casos que vocês gostariam que eu cobrisse aqui no canal. Novamente, vocês podem deixá-los nos comentários aqui embaixo. Ou vocês podem preencher meu formulário de sugestões, sempre linkado na descrição. Obrigada por assistirem. Deixe um like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrita. Vejo vocês na próxima semana para mais um mistério com Molly Westbrook. Até lá!